Você realmente sabe o que aconteceu nas últimas horas de vida de Elvis Presley? De uma investigação que muda tudo até suas últimas palavras. Hoje, a ex-empregada doméstica Nancy Hawkes quebra o silêncio. Ela vai revelar segredos impactantes que podem mudar para sempre a história do rei do rock. A mulher por trás dos muros da mansão. Antes das turnês, das cordas de veludo e das lojas de presentes, Graceland era apenas uma casa habitada, bagunçada e vibrante. E no coração dessa casa estava uma mulher que poucos fora do círculo de Presley conheciam pelo nome de Nancy Hawkes. Ela não usava pedrarias, não cantava uma única nota e jamais apareceu em um tabloide. Mas durante 10 anos cruciais, de 1967 até a morte de Elvis em 1977, e até mesmo depois, Nancy fez parte da vida privada que o público nunca chegou a ver. Ela não foi contratada por conexões com famosos nem por favores de Hollywood. Nancy chegou a Graceland por acaso, um cargo temporário através de uma agência. Uma tarefa única para ajudar enquanto alguém estava doente. Mas Vernon Presley percebeu algo nela, sua ética de trabalho, sua presença serena, e pediu que ela ficasse. O que começou como um favor pontual se transformou em um cargo em tempo integral em uma das casas mais famosas dos Estados Unidos. No início, ela só deveria limpar, mas isso rapidamente se expandiu. Nancy se tornou a cozinheira de Elvis, frequentemente preparando seus pratos solistas favoritos, os sanduíches de manteiga de amendoim com banana, piques fritos, bolo de carne e pão de milho. Ela preparava tudo, normalmente por volta da meia-noite, porque Elvis não seguia o ritmo de ninguém. Ele acordava tarde, comia tarde e festejava ainda mais tarde. E Nancy adaptava sua vida a esse ritmo. Seu turno geralmente começava por volta das 5 da tarde com o café da manhã de Elvis e se estendia até depois da meia-noite. Então Elvis descia descalço ou de pantufas, com o cabelo ainda bagunçado, sorrindo ou em silêncio, dependendo do seu humor. Mas ela não alimentava apenas o homem. Ela o enxergava, não o rei, não o ícone, mas o homem. A versão de Elvis Presley que andava de roupão, que tinha vontades aleatórias, que perguntava coisas simples como você tem torta de pêssego? A versão que às vezes queria companhia e às vezes queria ficar sozinha. Nancy era uma das poucas que entendia a diferença, e talvez por isso ele confiava nela. Ela viu o desfile de convidados que chegavam famosos, seguranças, namoradas, amigos do velho bairro. Viu quanta gente tentava agradá-lo, quanta gente dependia dele, mas também viu o quanto ele às vezes parecia cansado quando todos iam embora. Havia noites em que a casa ficava estranhamente silenciosa e ele pedia para que ela cantasse um hino com ele e Minnie May, sua avó. Sem atuação, apenas cantando baixinho na cozinha. Nancy não fofocava, ela não vendia histórias. Mesmo quando outros lucravam com o nome Presley, ela permaneceu em silêncio. Quando fãs lhe escreveram cartas perguntando como ela realmente era, ela respondeu gentilmente, mas sem exageros. Ela era gentil, ela disse. Ele era engraçado e generoso. E isso costumava ser tudo. Anos depois, quando decidiu compartilhar mais, fez isso com suas próprias palavras, em livros como A Empregada, O Homem e os Fãs e Dentro de Graceland. Mesmo assim, as histórias eram contadas com dignidade e moderação. Não eram revelações, mas vislumbres narrados por alguém que não tinha nada a ganhar exagerando. Hawkes ofereceu relatos detalhados de rotinas diárias, momentos pessoais e até mesmo do dia do falecimento de Elvis, tudo transmitido com um tom respeitoso e afetuoso. Seus escritos são valorizados por sua autenticidade e pelo retrato sincero da vida com Elvis, oferecendo aos fãs perspectivas valiosas sobre o homem por trás da lenda. Mas mesmo nesses livros, houve coisas que ela não disse, coisas que guardou para si, talvez por lealdade, talvez por medo de serem mal interpretadas, talvez porque algumas verdades pesam mais quando são ditas em voz alta. Nancy Hawkes nunca estava no palco, nunca era o centro das atenções, mas estava no quarto, nas escadas, na cozinha, no corredor, a poucos metros da história, todos os dias. E com o passar do tempo, o mito de Elvis só aumentava. Suas lembranças permaneceram ocultas, mais silenciosas do que os boatos e os documentários. Até que,
Quase no fim da vida, ela decidiu abrir um pouco essa porta e finalmente dizer algo que o mundo nunca esperou ouvir. Os últimos dias em Graceland. No verão de 1977, o clima em Graceland havia mudado. Ainda havia lampejos de risadas e música à noite, mas algo no fundo parecia diferente. A energia estava mais tensa, mais carregada. Elvis não era o mesmo, não completamente. Ele estava mais pesado, mais calado, mais retraído e às vezes visivelmente com dor. Mas também continuava tentando, seguia em frente. Tinha datas de turnê marcadas no calendário, planos para voltar à estrada. As pessoas frequentemente esqueciam que ele estava se preparando para sair de novo. Nancy Rocks reparava nos pequenos detalhes, no jeito como ele se sentava um pouco mais devagar, na forma como o apetite dele variava, algumas noites pedindo refeições completas, outras noites só água ou suco. O banheiro do andar de cima tinha se tornado uma espécie de santuário particular para ele. Ninguém o incomodava ali, a menos que fosse absolutamente necessário, mas mesmo assim, a equipe notava quanto tempo ele ficava lá dentro. Não era só uma questão de privacidade, era onde ele ia para ficar sozinho, fora do alcance. Elvis sempre teve hábitos peculiares. Seu ciclo de sono era famoso por ser completamente invertido. Ele acordava às 3 da manhã assistindo televisão ou jogando raquetebol, e só ia dormir ao amanhecer. O horário de Nancy se adaptava a esse ritmo. Frequentemente, ela se via preparando o café da manhã à meia-noite ou o jantar quando a maioria das pessoas estava tomando o café da manhã. Mas, nesses últimos dias, as coisas ficaram ainda mais imprevisíveis. Ele estava inquieto, num momento brincando com um amigo, no seguinte andando pelos corredores, absorto em seus pensamentos, como se algo o atraísse. No dia anterior à sua morte, Elvis jogou squash na quadra de Graceland. Esse detalhe foi repetido tantas vezes que já faz parte da cronologia oficial. Mas o que se menciona com menos frequência é o quão normal aquele dia pareceu para todos na casa. Ele não estava de cama, não estava inconsciente. Ele estava ativo, se movimentando, rindo, suando para o jogo, conversando com os seguranças dentro e fora da cozinha. Não parecia a véspera de uma morte, e talvez seja por isso que teve tanto impacto nele. Nancy se lembrou da manhã de 16 de agosto. Eu tinha acabado de voltar do raquetebol e estava parado nos degraus da cozinha, cansado, mas alerta. Ele lhe ofereceu o café da manhã, como sempre. Quer comer alguma coisa, Sr. Elvis? Perguntou Senia. Ele balançou a cabeça e não quero comer nada agora. Só quero dormir um pouco, mas o que eu gostaria é de um pouco de água. Foi então que ele pediu para Pauline trazer um pouco de água em uma jarra de plástico, daquelas usadas para suco de laranja, com alça lateral. Foi um momento breve, simples, mas Pauline também se lembrava como Elvis pegou a água e a bebeu como não fazia há meses, rápido, como um homem sedento. Nunca o tinha visto pegar aquela água e beber como bebeu esta manhã, disse Pauline. Nancy não deu muita importância naquele momento. Provavelmente ele só está cansado, disse ela. Ele tem jogado raquetebol. Está com boa aparência. Mas agora, em retrospectiva, esse momento brilha com uma clareza inquietante. Não porque tenha sido dramático, mas justamente pelo seu aspecto cotidiano. Porque foi a última troca, o último gesto de carinho de alguém que o havia cuidado por anos. Ele não pediu nada extravagante. Não fez um grande discurso. Só queria água. E então subiu as escadas. Mais tarde, naquela manhã, Ginger Alden o encontrou no banheiro, inconsciente. A casa ficou em silêncio. Depois veio o caos. Paramédicos, gritos, confusão. Mas para Nancy, o som mais alto era algo mais silencioso, o eco de um simples pedido de um homem que, por um instante, parecia que ia ficar bem. Aquilo que ela se recusou a contar até agora. Durante décadas após a morte de Elvis Presley, Nancy Rocks continuou sendo uma das vozes mais respeitadas, porém menos francas, de Graceland. Enquanto muitos outros se aproveitavam de sua ligação com o rei, antigos amigos, ex-namoradas, até parentes distantes, Nancy permaneceu em silêncio. Não porque não tivesse histórias. Ela tinha mais do que a maioria, mas as carregava como se fossem um cristal delicado.
Ela acreditava que algumas coisas simplesmente não eram para o consumo público. Ainda não. Nos anos seguintes, Nancy concedeu algumas entrevistas, escreveu livros, mas mesmo nesses momentos foi cuidadosa. Nunca se alongou demais. Nunca transformou Elvis em uma piada nem em um mártir. Manteve clara a linha entre a memória pública e a realidade privada. Seus livros, como Inside Graceland, ofereciam vislumbres do homem por trás da imagem, mas sempre com dignidade, sempre com moderação, sempre com equilíbrio. Os leitores saíam com lembranças calorosas, não com fofocas. Ela não tinha nada a provar, nem dívidas a pagar, nem contas a acertar. Mas atrás das grades, havia coisas que Nancy nunca colocou por escrito, coisas que nunca compartilhou na televisão, observações que a corroíam, padrões sem sentido, comentários de Elvis que ela não conseguia esquecer. E com o tempo, o peso desses detalhes começou a mudar de forma, não porque de repente ela quisesse fama, mas porque começou a sentir que o tempo a pressionava, porque percebeu que ninguém mais, mesmo tendo realmente estado presente, iria falar. Em seus últimos anos, Nancy se tornou mais reflexiva. Seus amigos disseram que ele às vezes insinuava coisas que as pessoas não sabiam sobre Elvis. Ele nunca disse isso com amargura, apenas com uma espécie de urgência silenciosa. Ele começou a mencionar os comprimidos mais abertamente enquanto eram, com que frequência os tomava. Não de forma imprudente, mas sistemática. Como? Embora Elvis tivesse médicos por perto, ele nem sempre sentia que eles o estavam ajudando. Ele sentia que estava sendo controlado. Nancy nunca disse que Elvis queria morrer. Na verdade, ele insistiu que não, mas acreditava que algo importante havia sido mal interpretado. Ele não tinha ido embora, disse uma vez a um amigo, viu estava cansado, estava exausto, mas ainda estava lá, tentando. O ponto de virada chegou quando, durante uma pequena reunião, perguntaram casualmente a ela se havia algo que ela gostaria de ter dito publicamente sobre Elvis. Nancy fez uma pausa e então disse em voz baixa, e não acho que ele tenha morrido como dizem. Na verdade, não era uma teoria da conspiração. Ela não estava sugerindo um encobrimento nem uma morte forjada. Mas ela estava sugerindo algo mais profundo do que a história contada durante décadas, de que Elvis simplesmente sucumbiu às drogas e à má saúde, deixava algo de fora, que simplificava demais a complexidade de um homem que estava lutando, sim, mas que também fazia planos, que pensava em se desintoxicar. Que apenas alguns dias antes havia falado sobre recomeçar em silêncio, em particular, longe de Graceland. Nancy nunca havia dito essas coisas em público, mas nos meses que antecederam sua morte, ela começou a se abrir. Um ouvinte descreveu isso como uma libertação silenciosa, como se ela tivesse prendido a respiração por 45 anos e agora finalmente pudesse expirar. Ela nunca tentou reescrever a história, mas o que fez, com delicadeza, com muito respeito, foi oferecer outra camada, uma última peça do quebra-cabeça, um sussurro nas margens de uma história que o mundo achava já conhecer. E o que ela disse a seguir, em suas próprias palavras, mudaria para sempre a forma como lembramos as últimas horas de Elvis Presley. O que Nancy disse antes de morrer? Não foi uma coletiva de imprensa. Não foi uma manchete. Nem sequer era algo destinado a ser divulgado para o mundo inteiro. Mas, em uma breve conversa gravada, apenas alguns meses antes de seu falecimento, Nancy Rocks, empregada, cozinheira e testemunha de confiança de Elvis Presley durante muitos anos, finalmente disse o que nunca antes havia ousado dizer. Com a idade suavizando sua voz, mas aguçando sua memória, ela falou com uma clareza impressionante. Elvis não era o que as pessoas pensam. Ele não era um homem perdido esperando a morte. E não morreu como contaram para vocês. Durante décadas, Nancy respondeu às perguntas com elegância, sem mexer no vespeiro. Era conhecida como a silenciosa, a leal. Mas, desta vez, algo mudou. Talvez tenha sido a proximidade de sua própria morte. Talvez tenha sido o fato de ter sobrevivido a tantos outros. Ou talvez, como ela mesma disse, simplesmente era a hora. Ela começou a descrever aquela última manhã de novo, só que desta vez com mais peso nas palavras. Não disse muito, só pediu água. Não comida, só água. Mas bebeu como se não tivesse bebido nada há dias. Isso ficou marcado em mim, disse ela. Ele estava cansado, sim.
Mas naquela manhã havia um olhar nos olhos dele como se estivesse tentando recomeçar, não desistir. E então veio a frase que mergulhou o quarto em um silêncio absoluto. Sempre disse que estava doente, mas te garanto, Elvis não estava pronto para morrer. Quem estava ao redor dela se aproximou sem saber se tinham ouvido direito. Mas ela continuou, agora mais devagar. Ele falava de escapar, não das pessoas, do barulho, de ser Elvis. Ele me disse isso uma vez, apenas uma semana antes de morrer. Quem me dera poder voltar a ser um homem em um lugar tranquilo. Isso não se diz se a pessoa já desistiu. Nancy também apontou algo que a maioria das pessoas ignorava, da pilha de livros que Elvis guardava no andar de cima, muitos deles sobre espiritualidade, saúde e até transformação pessoal. Ele buscava respostas, disse ela. Não em comprimidos, não mais. Ele começava a perceber o quanto de si mesmo havia sido controlado, manipulado. Ela não fingiu que ele não estava sofrendo. Ele sentia dor, ela admitiu. Ele havia sido ferido por pessoas em quem confiava. Dormia aos pedaços, estava inchado. Tinha todos aqueles remédios. Não digo que ele estivesse bem, mas sim que estava tentando. Isso importa. Suas palavras não foram fortes, mas sim firmes. Dizem que ele teve uma overdose, mas eu acho que ele estava exausto, não só fisicamente, mas espiritualmente. E isso faz diferença. Ele não foi imprudente naquela manhã. Ele não estava drogado. Só queria dormir. Ela compartilhou mais uma lembrança, algo que nunca tinha contado a ninguém. Alguns dias antes de falecer, ele me perguntou se eu achava que as pessoas podiam recomeçar. Eu disse que sim, que se quisessem, e ele disse que talvez sim. Talvez um dia eu acorde e deixe que tudo isso desapareça. Ele sorriu como se estivesse brincando, mas uma parte de mim se pergunta se ele falava sério. Quem a ouviu falar naquele dia diz que seu tom não foi dramático, não foi amargo. Foi simplesmente definitivo. Um capítulo final de alguém que lavou seus lençóis, dobrou suas camisas, preparou suas refeições da madrugada e permaneceu em silêncio no dia de sua morte. Antes de morrer, Nancy Hooks, ex-empregada doméstica de Graceland, finalmente quebrou o silêncio sobre Elvis Presley. E o que ela disse não reescreveu a história. Ela a reformulou. Elvis não foi um rei que desmoronou. Foi um homem que tentava se reerguer. E talvez, só talvez, ele quase tenha feito o que ela acreditava que tinha acontecido com Elvis. Mas talvez, só talvez, ele nunca tenha ido embora de verdade, o que Nancy acreditava que tinha acontecido com Elvis. Após a morte de Elvis, Nancy Hooks continuou trabalhando em Graceland, especialmente nos turnos da noite, quando a casa parecia silenciosa, mas não estava totalmente. Em uma entrevista rara, ela revelou que sentia a presença do espírito de Elvis. Luzes que acendiam e apagavam sozinhas. E numa noite, alguém sacudiu seu pé enquanto ela tentava dormir. Para Nancy, era Elvis, brincalhão e presente, como um chefe teimoso que ainda cuidava de sua casa. Nancy não afirmou que Elvis fingiu sua morte, mas, na opinião dela, ele nunca tinha ido embora de verdade. Ele amava Graceland e as pessoas ao seu redor, e talvez não quisesse ir embora completamente. Seu testemunho circulou primeiro em fóruns e encontros de fãs, despertando emoções e debates. Para muitos, as palavras de Nancy humanizaram Elvis, mostrando-o como um homem frágil e complexo, cansado de carregar expectativas, e não como um ícone destruído. Embora houvesse ceticismo sobre o motivo de ela ter falado justamente antes de morrer, ninguém duvidou de sua sinceridade. Nancy não buscava fama nem benefícios. Ela simplesmente quis compartilhar sua verdade, que depois deixou pairando como uma melodia inacabada. Esse testemunho provocou uma reavaliação entre biógrafos e fãs. A imagem tradicional de Elvis caindo em uma espiral por overdose foi matizada. Ele estava exausto, sim, mas estava tentando uma mudança real. Ele não havia desistido da vida, apenas se sentia sobrecarregado. Pequenos veículos de imprensa publicaram sobre um possível retorno que o mundo não viu, mas a grande mídia permaneceu à margem, pois não havia escândalo. Dentro da comunidade de fãs, as palavras de Nancy renovaram o interesse pelos últimos meses de Elvis. Entrevistas e gravações foram revisadas, buscando sinais de que ele planejava algo além de Graceland.
O foco mudou de como ele morreu para o que tentava fazer antes de morrer, gerando esperança sobre sua luta interior. Ex-colegas e pessoas próximas confirmaram que Nancy sempre foi cuidadosa com suas palavras. E se ela disse que Elvis não estava pronto para partir, muitos acreditaram nisso. No final, sua confissão não causou controvérsia, mas sim compaixão. Ela lembrou que as lendas não se constroem nem se destroem em um instante. A sinceridade de Nancy permitiu ver Elvis não como um homem derrotado, mas como alguém que, em suas últimas horas, buscava algo melhor. Através do seu silêncio rompido, Nancy deu a Elvis algo que ele raramente teve, uma compreensão profunda, um legado que transcende a fama. No entanto, muitas perguntas continuam em aberto. O que o impediu de recomeçar? Foi o seu entorno, sua saúde ou a impossibilidade de ser aceito como um homem comum? Graceland, agora um museu congelado no tempo, reflete apenas uma versão pública. A verdadeira Graceland, cheia de risos, segredos e momentos íntimos, desapareceu com aqueles que a viveram e com Nancy, que falou quando o mundo parecia finalmente pronto para ouvir.